Mateus, capítulo 21, 18 a 22, a palavra do Senhor diz assim: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue a falar conosco, conforme tem sido desde o início dessa reunião. Que essa porção da palavra possa cair em nossos corações, possa germinar, crescer e frutificar para a glória do teu santo nome. Assim nós pedimos a tua bênção para este momento da palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Esse trecho da palavra é um texto bastante conhecido, né? E tem alguns elementos que eu gostaria de destacar aqui com você nessa manhã. Algumas coisas que importantes, porque muitas vezes nós, não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes a gente fica um pouco frustrado diante de algumas coisas, diante de algumas questões, de alguns problemas que a gente enfrenta, algumas condições que muitas vezes a gente passa, e muitas vezes a gente olha para a palavra, olha para o que a Bíblia diz, e muitas vezes parece que não está batendo com o que nós estamos vivendo, com aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Então parece uma coisa meio fora, não se encaixa, né? E nós precisamos entender algumas coisas, porque se nós não entendermos determinadas coisas, muitas vezes nós vamos ficar frustrados, e essa frustração vai trazer sentimento ruim. Essa frustração vai começar a produzir algumas coisas que não vão ser coisas boas. Então nós precisamos aprender algumas coisas. E aqui nesse trecho da palavra, Jesus vai falar sobre uma figueira, né? Jesus está voltando, né? Jesus estava em Betânia, Jesus está voltando para Jerusalém, e ele vai passar, né, de manhã, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, ou seja, ao voltar para Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus teve fome e ele viu uma figueira. Ele viu uma figueira. E Jesus então vai se dirigir para aquela figueira. E a Bíblia vai falar sobre essa figueira, né? Aqui tem a figueira estava perto do caminho e a figueira tinha folhas. A figueira tem alguns fatos curiosos a respeito da figueira. Um dos fatos curiosos da figueira é que, em primeiro lugar, ela produz fruto, para depois folhas. É um pouco inverso das demais plantas, que produz primeiro folhas, para depois produzir frutos, né? E ela não estava no caminho, ela estava perto do caminho. Então, ela não estava bem no caminho, ela estava perto. Talvez perto, talvez simpatizante, talvez alguma coisa assim que já tinha algum entendimento, mas não estava no caminho. Ela estava perto do caminho. E ela tinha muitas folhas. Folhas indica uma árvore frutífera, né? Indica uma árvore que provavelmente tem ou vai produzir frutos, né? Então, era essa figueira que estava ali e que Jesus vai se dirigir a ela, né? E quando Jesus vai se dirigir a essa figueira, a Bíblia diz que, ao se aproximar dela, Jesus não achou nela senão folhas. E Jesus, então, vai falar com a figueira. Jesus era meio
meio assim, meio diferenciado em algumas coisas, né? Jesus falava com tempestade, Jesus falava até com a figueira, né? Dá para imaginar um negócio desse? As figueiras, geralmente, elas crescem, né? Elas ficam árvores grandes, algumas chegam até 20 metros, né? São árvores grandes. Eu não sei o tamanho dessa aqui, não pesquisei também, a Bíblia não fala, não sei o tamanho que era. Mas Jesus vai falar com a figueira, né? Dá para imaginar? Chegar aqui assim, vamos dizer, aqui é a figueira. E Jesus vai olhar para a figueira e falar: ó, minha amiguinha, você só tem folha, então não nasça mais fruto de ti. É meio estranho. Já pensou você passar, você estiver passando aqui na rua e pegar aí, vamos pegar, o presbítero Júlio está lá de frente de uma árvore, conversando com a árvore, que você vai chegar. Pastor, viu o presbítero, ele está ficando meio doidão, né? Porque estava conversando com a árvore ali no meio da rua, né? Imagina, irmãos, é mais ou menos essa cena que estava acontecendo, né? Jesus, ele vai para aquela figueira, a Bíblia diz que ele estava com fome, então a gente deduz, talvez, não sei o que Jesus estava procurando nela, porque não fala que ele estava procurando fruto, diz que ele estava com fome. Se ele estava com fome, ele vai na figueira, então a gente entende que ele estava procurando figos ali, né? E ele vai falar para aquela figueira, conversar com aquela figueira. E olha o que Jesus vai falar para essa figueira, né? Jesus vai dizer para ela assim, quando ele não só acha folha ali, ele disse assim: nunca mais nasça fruto de ti. E aqui começa algo interessante, queridos, porque Jesus não deu uma ordem para aquela figueira. Jesus não falou para a figueira: seca-se imediatamente. Jesus não falou isso. Jesus não falou para ela: ó, a partir de agora você vai morrer e vai secar. Jesus não falou isso, a Bíblia não diz isso. A única coisa que Jesus fala para ela: ó, nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira então vai se secar. Por que a figueira secou então? A única coisa que Jesus falou para ela é que não ia ter frutos. Ela ia continuar sendo figueira, cheia de florzinha, cheia de folhinha. Jesus só falou para não nascer fruto. Agora, a gente precisa começar a entender, porque quando Jesus fala para ela: nunca mais nasça fruto de ti, a gente precisa começar a entrar num negócio que chama propósito. Qual que era o propósito de uma figueira na face da terra? Qual que era o propósito de ter aquela árvore plantada ali perto do caminho? É que aquela árvore produzisse frutos. Agora, como o propósito dessa árvore tinha acabado, porque Jesus falou que não mais nasceria fruto dela, e quando não tem mais propósito, quando não tem mais o que fazer, não tem mais sentido ficar ali, Jesus falou: então, nunca mais nasça fruto de ti. E ela secou. Ela secou imediatamente. E Jesus, então, ele vai terminar a conversa com a figueira, ele vai parar de conversar com a figueira, e agora Jesus vai conversar então com os discípulos, né? Ele vai começar então a conversar com os discípulos. Por quê? Porque o propósito, o fechamento ali da figueira acabou. Ela secou imediatamente. E os discípulos, quando eles veem, né, a figueira secar imediatamente, eles ficam assustados. E a Bíblia diz que eles ficaram, né? Eles ficaram admirados. Eles ficaram admirados de ver aquilo acontecendo. Dá para imaginar um negócio desse, queridos? Talvez uma árvore aí de 5, 10 metros, não sei, cheia de folhas, galhos para lá, galhos para cá. E de repente aquele negócio começa a secar. Aquele negócio começa a secar, aquilo que era folha, tudo verdinho, bonitinho, aquilo começa a secar, vai secando, secando. E quando você olha aquele tronco grande, aquele galhos lá, aquilo vai ficando tudo sequinho. Dá para imaginar uma cena dessa? Dá para imaginar você contemplando uma cena dessa? Qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa reação de ver um negócio desse acontecendo nos nossos olhos? Foi o que eles viram. E quando eles viram aquilo começar a secar, ficar tudo seco daquele jeito, eles ficaram admirados de ver aquilo acontecendo. Porque não dá, né? Imagina aí, já viu como que é o processo? Se você corta lá uma árvore, você corta lá ela fica lá no chão, demora, tem que bater um sol forte, as folhas vai murchando, até o processo ir um bom tempo para que aquilo fique seco, não é?
E se você cortar a árvore hoje e amanhã já querer pôr no fogo, ela está verde, não vai queimar, porque vai sair fumaça, porque está verde. Agora a Bíblia diz que aquela secou imediatamente. Existem umas teorias aí, porque Marcos vai falar que no dia seguinte ela estava seca, né? Então, as questões teológicas aí, mas isso não tem muito sentido nisso que nós queremos falar hoje. E eles ficaram admirados, né? Eles ficaram admirados daquela figueira ter secado-se imediatamente. Algo extremamente impactante para a vida daqueles discípulos, né? A figueira secou imediatamente. E Jesus, então, ele vai começar a falar, então, com os seus discípulos, né? Ele, depois que a figueira seca, e Jesus vai pegar, então, esse acontecimento, de quando ele vai até a figueira, quando ele fala com a figueira, ele vai pegar tudo o que aconteceu com aquela figueira, e agora, então, ele vai juntar isso, e vai, então, começar a falar com os seus discípulos a respeito de fé. A respeito de fé. E ele vai começar então a falar, o versículo 21. Depois que eles ficaram, né, impressionados com a figueira, né? Versículo 21, Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte disserdes: ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Jesus assina uma carta e fala: ó, pode fazer as coisas agora. Jesus fala assim: olha, aprenderam com a figueira? Agora, ó, pode fazer. Tá liberado aí, né? É um cheque em branco. Usa como vocês quiserem, né? A impressão que dá é isso, não é? A impressão que a gente dá é essa. Ó, então agora, tudo que eu quiser, tudo que eu pedir, vai ter que fazer. Tudo que eu achar que está certo, que tem que acontecer, vai ter que acontecer. Só que Jesus, ele vai colocar algumas coisas aqui. Ele vai dizer assim: se tiverdes fé e não duvidardes. Jesus começa a juntar duas coisas aqui. Ele fala assim: vocês precisam ter fé. Só que também vocês não podem duvidar. E o interessante aqui, queridos, que muitas vezes nós temos fé. Né? Muitas vezes nós temos fé. E a questão não é falta de fé. Todos nós temos fé. A Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus, nós recebemos uma porção de fé. Então todos nós temos fé. O grande problema é que também temos dúvida. Tem muita gente que tem uma fé tremenda dentro da igreja. Saiu lá fora, a dúvida já toma conta. Né? Tem muitas pessoas que vêm, recebem uma palavra, recebem algo do Senhor, sai motivado da igreja. Agora minha vida vai ser assim, e eu vou colocar isso em prática. Aí chega um abençoado, enviado lá, não sei de onde, né? E começa a lançar um monte de palavra errada, umas palavras de dúvida, começa a colocar umas coisas no coração da pessoa, e a pessoa deixa de ter fé e começa então a duvidar. Começa então a duvidar. E aí não acontece, por quê? Porque Jesus disse: se tiverdes fé e não duvidardes. E tem gente que fala: mas eu não duvido, eu só comento, né? Viu aquele negócio? Começa a comentar e começa a falar, aquilo vai minando, queridos. Por isso que Jesus disse: se tiverdes fé e não duvidar. Nós precisamos ter fé, e nós temos fé, mas também não podemos duvidar. Agora a grande pergunta é: qual que é mais fácil? Acreditar ou duvidar? Qual que é mais fácil? Chegar no médico, o médico falar: você vai morrer. E a Bíblia fala: você vai viver. Aí você fala assim: o que eu faço? Eu morro ou eu vou viver? O que acontece? Qual que é mais fácil, acreditar no que a Bíblia diz ou no que o médico diz? Muitas vezes, queridos, não estou questionando a medicina. A medicina está muito avançada e quando eles dão algum diagnóstico, só um milagre para reverter aquilo. Foi o que nós passamos agora recentemente com uma irmã. Eu estava lá no hospital, orei por ela, orei desse jeito, porque o quadro clínico, segundo a medicina, era aquilo. Eu falei: eu creio, eu entendo a medicina,
Mas Deus pode reverter, se tiver de acordo com a vontade dele. Né? Por quê? Porque nós precisamos crer, independente da circunstância, independente do que vai acontecer. Nós não podemos duvidar. Nós não podemos deixar a dúvida entrar no nosso coração. E a dúvida entra, querido, sem bater na porta, sem pedir licença. Ela vai entrando, é atrevida, né? Vai entrando com tudo. E a gente começa a conversar, pensar que não, a gente está falando um monte de coisas que não devia ser falada. Está liberando uma série de palavras que não era para ser liberada, mas naquele momento a gente começa a liberar. Eu lembro uma vez, quando eu fui numa consulta em São Paulo, no finalzinho de 2019, e eu precisava de um transplante de fígado. Não tinha outro tratamento segundo a medicina. E a médica que me atendeu lá, o exame que eu tinha feito, um exame para ver se eu podia estar na lista, que eu tinha entrado na lista de transplante, deu uma trombose na veia porta e ela me suspendeu da lista. E ela disse para mim, a Lucenir, no consultório dela assim, olha, não tem órgão para transplantar, tem gente pior que você, que já faz um bom tempo que está internado, que já não consegue ficar mais em casa, já está hospitalizado, e não tem o que fazer, porque não tem. Então, ela, em outras palavras, ela disse assim, então não enche o teu coração de esperança, não pense que você vai resolver o seu problema, não fique olhando, eu tinha um aplicativo para você olhar qual era a sua classificação na lista. Falou, não olha naquele aplicativo, porque a classificação ali não importa, porque não tem. Irmãos, nós saímos daquele consultório, parece que tinha jogado um balde em cima de nós. E eu virei para a Lucenir e falei, Lucenir, essa médica está falando que não tem. Pode ser que não tenha para os outros, para mim vai ter. Para mim vai ter. Talvez não tenha para as outras pessoas, que eu não sei como as outras pessoas vivem e o que as outras pessoas precisam, conforme essa pessoa que ela citou aí, que talvez seja uma pessoa que está precisando mesmo. Mas pode ser que não tenha para ele, para mim vai ter. Isso foi dia 19, queridos. Dia 10 eu estava fazendo o transplante. 20 dias depois eu estava fazendo. Não sei o órgão de onde veio, como veio. Eu não sei. Eu não sei nada sobre isso. Também não quero nem saber, porque também não me interessa saber. Para que eu quero saber determinadas coisas que não deve saber, né? Deuteronômio diz que as coisas reveladas são para nós, as que são ocultas são para Deus. Então, essa aí é uma oculta. Não preciso saber. O que eu preciso e o que eu entendo é que a minha vida voltou. E que eu recebi a minha bênção e aquela palavra daquela médica não se cumpriu. Um tempo atrás eu voltei, ela que fez a consulta comigo, perguntou para mim, como que o senhor está? Eu falei, estou muito bem. E ela olhou meus exames lá, né, de fígado, rim, e falou, nossa, o senhor está bem mesmo, né? Eu falei, estou bem mesmo. Porque para mim aconteceu, né? Então as pessoas vêm lançando essas palavras. Agora, quando essas palavras são lançadas, nós não podemos deixá-las elas entrar. Porque elas lançam mesmo. São dúvidas, queridos, para atrapalhar nossas vidas, atrapalhar a nossa caminhada, né? Então nós não podemos duvidar. Nós precisamos exercer a nossa fé e não duvidar. A fé não anda olhando a circunstância. Aqui é uma grande questão, porque a dúvida é pela circunstância. A dúvida, ela trabalha naquilo que você enxerga. Por isso que aquele cego lá que clamava com Jesus à beira do caminho, aquelas pessoas que criticaram ele, que falaram, para de clamar, para de gritar, para de incomodar o mestre. Aquilo não entrou no coração dele, porque ele não enxergava, queridos. A dúvida, ela trabalha naquilo que você está enxergando, naquilo que você está vendo, naquilo que você está enxergando. É natural, a dúvida entra por aí. A fé, ela não trabalha na circunstância. A fé, ela não nega a situação, não nega a condição, mas ela não aceita e ela não fica naquela condição. Porque é fé. Porque se ficar na condição não é fé, não é verdade? Se você ficar na condição natural, enxergando os problemas, aí não é fé. Deixou de ser fé. E passou a ser qualquer outra coisa, menos fé. A fé, ela trabalha sempre com algo futuro, algo que você não está vendo. Mas, por fé, como a Bíblia mesmo diz lá em Hebreus, nós já acreditamos, já temos isso no nosso coração. Lembra lá com a palavra que Deus liberou para o pai da fé, que ele viu o dia de Jesus, mesmo antes de acontecer? Que Deus falou para Abraão, que Abraão viveu e viu o dia de Jesus, mesmo sem ter vivido lá no tempo de Jesus, muitos anos atrás. Por quê? Porque era fé, queridos, né? E ele foi chamado pai da fé.
Então a nossa fé, nós precisamos exercitá-la, trabalhá-la. Mas o grande problema não é, Senhor, me dá mais fé. Senhor, me ajuda a minha fé. Não. Senhor, não me deixa duvidar. Senhor, eu não quero duvidar. Eu decido a não duvidar. Aí sim a fé vai começar a funcionar. E o que eu queria trabalhar com você aqui para colocar você dentro desse contexto é que Jesus disse que se nós tivermos fé e não duvidar, tudo o que nós pedirmos iria acontecer, não é verdade? Até mesmo falar para o monte, ergue-te, lança-te no mar, ia acontecer. Então, por que muitas vezes as coisas não acontecem? Por que muitas vezes parece que as coisas não entram naquilo que a Bíblia está dizendo? E aí a gente volta no exemplo da figueira, queridos. Porque tudo que nós pedirmos e tudo que nós falarmos com o Senhor em oração, para que a gente receba, tem que estar dentro do propósito de Deus. Tem que estar dentro do propósito de Deus. Jesus vai fechar todo esse contexto, começando lá de quando ele vem caminhando, voltando de Betânia para Jerusalém e vai até aquela figueira. Faz tudo aquilo com aquela figueira. Vai conversar com seus discípulos. Depois ele vai falar sobre fé e ele vai fechar tudo isso no versículo 22. Quando ele diz no versículo 22, e tudo quanto pedirdes em oração crendo recebereis. Ele vai fechar isso aqui declarando, né? Declarando que se nós estivermos andando alinhado, de acordo com a vontade de Deus, se nós estivermos caminhando de acordo com os propósitos de Deus, dentro da vontade de Deus, fazendo as coisas direcionadas por Deus, vivendo uma vida de propósito com Deus, nós vamos pedir tudo o que nós queremos. Nós vamos orar e Deus vai realizar. Nós vamos falar com Deus e as coisas vão acontecer. O problema é que muitas vezes aquilo que nós estamos sonhando, aquilo que estamos planejando, aquilo que estamos tanto buscando, não está de acordo com o plano e o propósito de Deus para aquele momento. E aí é figueira seca, queridos. É figueira seca, não produz, não tem vida. Por quê? Porque não está dentro do propósito de Deus. Quando Jesus olhou para a figueira e não tinha mais fruto, não tinha fruto, não produzia fruto, ela perdeu a essência dela estar ali e ela secou. Por quê? Porque ela estava vivendo fora do propósito de Deus. Quando você ora, você pode orar, espernear, gemer, chorar, lágrimas derramar. Isso não comove Deus, queridos. Olha, meu filho está chorando, tadinho, né? Isso é coração de pai, de mãe, né? Que fala, filho, você não vai, não vou te dar isso. Aí o filho vem, eu quero, pai, eu quero, mãe, e chora, esperneia. Aí a mãe fala assim, dá para o menino, né? Aí o pai fala, tadinho, olha, está chorando, né? E vai e dá. Deus não faz assim não, irmão. Não adianta você chorar lá. Vai lá, pega uma cebola. Ai, Deus, agora eu vou orar porque eu vou chorar. Não adianta, irmão, não vai comover o coração de Deus, né? Ele fala assim, não, vou comover porque agora a minha oração, aí vou orar. Senhor, meu Deus, Jesus amado. Não vai comover o coração de Deus. Porque Deus não é homem como eu, como você, não é sentimento, né? Por isso que muitas vezes a gente fica, né, meio assim, Senhor, mas a tua palavra diz por que não acontece. Deus fala assim, porque você não está no propósito. O que você sonha, o que você planeja, se estiver de acordo com a vontade de Deus, dentro do propósito de Deus, vai acontecer, irmãos. Não tem como não acontecer. Agora nós precisamos colocar nossas vidas dentro do propósito de Deus. Porque quando você pega a sua vida e você coloca ela dentro do propósito de Deus, aí as coisas começam a acontecer. O problema é que a gente pega nossas vidas e olhamos para as coisas de Deus e queremos as coisas de Deus dentro das nossas vidas. Do meu jeito, da minha maneira, né? E aí está pregando-se um evangelho aí muito diferenciado disso e prometendo um monte de coisas para as pessoas, e as pessoas estão acreditando nessas coisas. E isso é figueira seca, queridos. Quando não acontece, o que as pessoas fazem? Eu vou sair daqui, vou para lá, eu vou para cá, vou para a igreja X, para a igreja Y, eu vou lá porque lá o pastor é poderoso, ele põe a mão e vai lá, e daí vira figueira seca, e as pessoas começam a ficar frustradas. As pessoas começam a ficar decepcionadas com Deus. Porque devia ser com as pessoas, né? Quem prometeu é que cumpre. Porque a Bíblia diz, né? Jeremias 1,12, Deus diz, eu velo para cumprir com a minha
palavra. O que Deus promete, Deus cumpre. Agora, o que o homem promete é o homem que tem que cumprir. Se o homem prometeu alguma coisa, é ele que tem que cumprir, porque é ele que está prometendo. Isso é figueira seca, queridos. Por isso tem muita gente machucada, muita gente ferida, muita gente dizendo assim, mas eu não tenho fé. Eu não tenho fé, né? E tem. O problema é que está no propósito errado. Está usando a fé de forma errada, está usando no propósito errado, da maneira errada. Por isso que não funciona. A hora que puxa a linha, coloca de acordo com os propósitos, coloca de acordo com a vontade de Deus, aí acontece. Tem muita gente, infelizmente, que são figueiras secas. São figueiras secas no sentido de propósito. Não é nem de produzir frutos, de propósito mesmo. Porque os propósitos, os desejos do coração, as coisas que estão praticando, as coisas que estão buscando, aonde está colocando o coração, não estão de acordo com a vontade de Deus. E quando não está de acordo com a vontade de Deus, são figueira seca. Não vai produzir. Por isso que acontece essa frustração. Mas se a fé diz que eu posso fazer tudo, não, você não pode fazer tudo. Você pode fazer tudo que tiver de acordo com a vontade de Deus. Tudo que tiver dentro do propósito de Deus para a sua vida. Seria incoerente, não é? Deus te dá a fé para você fazer uma coisa que desagrada a Ele. Que desagrada o coração dele. Deus não ia fazer um negócio desse. Ah, mas é a minha fé. Não, é outra coisa qualquer, menos a fé bíblica, a fé que Deus te deu. Porque a fé que Deus te deu, colocou no seu coração, é para você produzir dentro do propósito dele, dentro daquilo que ele planejou para você. E a gente precisa entender isso. A gente precisa começar a buscar a vontade de Deus para nossas vidas. Foi a oração que Jesus nos ensinou. Para quando a gente orar ao Pai Nosso, orar a Deus, falar com Deus, seja feita a tua vontade. A tua vontade aqui na terra como é no céu, seja a vontade de Deus, queridos, que é feita no céu tem que ser na terra. A vontade de Deus que é na terra tem que ser feita no céu. É a vontade de Deus. Agora, quando eu uso a minha fé, quando eu coloco a minha fé dentro do propósito e alinho a minha fé com a vontade, com o propósito de Deus, aí as coisas começam a acontecer. As coisas começam a funcionar. Por quê? Porque aí está dentro do propósito. Não adianta as pessoas começarem a imaginar uma série de coisas e não vai acontecer. Não estou dizendo minando a sua fé, pelo contrário, eu estou estimulando a tua fé para que você realmente vá nas coisas certas. E não deixe a dúvida, queridos. Muitas vezes Deus está falando, Deus está direcionando para a gente dar passo, ir em frente, a gente deixa a dúvida entrar e a dúvida começa a minar a nossa fé. Quantas vezes Deus não falou com você em algumas coisas que seriam coisas assim extremamente maravilhosas para a tua vida e você falou assim, eu não sei não. E Deus falando, eu sei, pode ir que vai dar. E agora? Faço ou não faço? E às vezes, muitas vezes a gente deixa a dúvida entrar. Aí quando a dúvida entra, aí a gente acaba não tendo ação, não tendo atitude. Por isso que Jesus vai para a figueira e fala para a figueira, olha, acabou o propósito, por quê? Porque você não tem frutos e o propósito era dar frutos, você não deu, acabou. Né? Ainda bem que Jesus não faz isso com a gente, né? A pessoa, você não quer mais fazer o que eu quero, então, tchau. Você ia rapidinho, né? Mas Deus sempre espera, queridos. Deus sempre espera. Que nessa manhã você possa alinhar a sua vida com os propósitos de Deus. Porque quando você alinha a sua vida com o projeto que Deus tem com a tua vida, o plano que Deus tem com a tua vida, você vai comer o melhor dessa terra, você vai experimentar as bênçãos de Deus de uma forma abundante. Tem muita gente triste hoje, querido, muita gente frustrada, preocupada, né? Muita gente preocupada, e aí, e aqui? Eu falo, não, continuo com Deus. Eu continuo firme lá, porque eu sei que é de lá que vem toda a estrutura e vem toda a orientação, toda a direção para a minha vida. É dessa forma que a gente tem que andar. É dessa maneira que a gente tem que caminhar, crendo, firmado nossos passos no Senhor e sempre trazendo as nossas vidas e alinhando com a vontade de Deus. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando você pega a sua vida e joga dentro dessa palavra, queridos,
as coisas começam a funcionar. Quando você pega essa palavra e quer levar para a sua vida e alinhar a sua vida de acordo com a sua vontade, e pega a palavra para basear, não funciona. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz no coração daqueles que realmente veem a palavra e falam, bom, agora eu vou alinhar a minha vida com a palavra. Amém? Que nessa manhã você possa pensar nos propósitos. Qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu plano? Qual é o teu projeto? Eu sonho fazer tantas coisas. Que nessa manhã você ponha esses propósitos e esses projetos, esses sonhos diante de Deus. E começa a orar e começa a falar com Deus. Deus, isso está de acordo com a tua vontade? Está de acordo com o teu querer? Porque se tiver, irmãos, vai acontecer. No nome de Jesus. Amém? Eu me lembro no começo da minha conversão, eu tinha tantos sonhos, tantos propósitos. Ainda tenho. Hoje estou um pouco mais alinhado com a vontade de Deus. Eu tinha uns propósitos malucos, sabe? Tinha uns propósitos de viver por fé, né? Eu tinha uns amigos, sabe aqueles amigos de conversão que você converte mais ou menos no mesmo tempo, né? Então a gente pensava mais ou menos iguais. Tinha uns camaradas aí que a gente parava para pensar junto, a gente começava a sonhar, vamos viver por fé, né? Eu vou sair da empresa, eu vou pedir a conta, né? A gente vive por fé, tal, né? Vamos comprar uma Kombi, né? Eu até preguei esse dia, falei da história da Kombi, né? Vamos comprar uma Kombi, a gente põe um som dentro da Kombi, monta em cima, a gente chega, para nos lugares, a gente abre a Kombi, a gente evangeliza nas praças, vamos fazer uns negócios aí por fé. Querido, tinha tantos sonhos, tantos projetos, eu falei, meu Deus, né? Depois você vai orando, você vai colocando diante de Deus, vai ajustando, Deus vai alinhando. E as coisas vão acontecendo dentro daquilo que Ele tem para nossas vidas, dentro daquilo que Ele planejou para cada um de nós. Amém? Que assim seja na tua vida. E assim sendo, você vai viver bênçãos maravilhosas no nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé. Como você tem vivido? Qual que é os teus projetos de vida? O que tem dentro do teu coração? Eu já sou crente, já vou na igreja, para mim tá bom. Eu sou salvo, vou para o céu, tá bom, né? Nós precisamos começar a sonhar as coisas de Deus, querido, sonhar os projetos de Deus. Tem uma palavra que ela não é muito bem entendida, né? Ela conota uma expressão um pouquinho meio diferente, que é a tal da ambição. Já ouviu falar de ambição? Crente não pode ter ambição, né? Ambição é pecado, irmão. Que isso, né? Não pode. E ambição não é pecado, queridos. A diferença da ambição está naquilo que a gente lança a ambição. Por exemplo, se a pessoa começar, não, eu vou andar com Jesus porque a minha ambição é comprar o carro, é trocar o carro, é fazer isso, fazer aquilo, comprar isso, e começa a fazer um monte de coisa e começa a ter essa ambição crescendo no coração. Essa é uma ambição do mundo. Isso é uma ambição do mundo. Não tem nada de errado você desejar essas coisas, mas quando você coloca a ambição, ela passa a ser pecado. Mas a ambição de crescer, a ambição de estar na presença de Deus, de melhorar sua vida de oração, de melhorar sua vida de leitura da Bíblia, de melhorar você no seu casamento. Eu quero melhorar como esposa, eu quero melhorar como esposo, eu quero ter uma família mais unida, eu quero fazer isso. Quando você começa a sonhar com as coisas de Deus, essa ambição é boa, queridos. Essa ambição passa a ser uma ambição boa. Então, o problema não está na ambição ou sim ou não. Está naquilo que nós estamos colocando o nosso coração. E a Bíblia diz que onde estiver o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. E quem é o nosso tesouro? Quem que tem que ser o seu, nosso tesouro? É o que Davi declara lá no Salmo 16. Eu não tenho nenhum outro bem além de ti, Senhor. O Senhor tem que ser o nosso maior tesouro. A minha ambição, a tua ambição tem que estar na presença, na vontade de Deus para a tua vida, nos planos, nos projetos de Deus com você, com a sua casa, com a sua família. Quando a gente começa a trabalhar isso, queridos, muitas coisas que estão à nossa volta começam a perder o sentido. Começa a perder o sentido. Nós vamos conquistar, vamos ganhar muitas coisas, vamos viver muitas coisas boas que Deus preparou para nós. Mas o nosso coração não está nessas coisas, o nosso coração está
em Deus. Amém? Porque quando o teu coração está em Deus, vai acontecer o que está lá em Romanos 8:37. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Amém? Você já entra na peleja sabendo o resultado. Mais que vencedor. Ou seja, você não vai perder nunca, querido. Porque o nosso coração está em Deus. Amém? Que nessa manhã você possa alinhar os seus propósitos. E se você não está sonhando, se você acha que já está bom, se você acha, não, eu vou à igreja, sou membro, de vez em quando eu faço isso, faço aquilo. Hoje é uma manhã de Deus despertar propósito no teu coração. Porque enquanto você estiver aqui, querido, Deus só vai terminar o propósito com você a hora que Ele tirar você daqui. Enquanto você estiver aqui, Deus tem um plano e um projeto com você. O que nós precisamos é alinhar os nossos sonhos, nossos projetos com a vontade do Senhor. Quando nós colocamos isso, então nós podemos orar. E orar aqui em Mateus 21:22, que diz que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, recebereis. Amém? Você vai receber tudo que tiver de acordo com a vontade de Deus, para você cumprir o chamado e a vontade de Deus para a tua vida. O propósito de Deus com você. Você não é alguém assim qualquer. Você não está aqui por um acaso. Você não é uma pessoa que não deu certo para nada. Então agora eu vou andar com Jesus. Não, queridos. Quando você nasceu, Deus estabeleceu um propósito com a sua vida. Você é alguém importante dentro do projeto de Deus. Com tudo que está acontecendo nesses dias. Com tudo que ainda vai acontecer. Deus planejou você para esse tempo, né? Você já parou para pensar, poxa vida, eu gostaria de ter vivido lá no tempo de Abraão, né? Andar com aquela roupona, aqueles negócios lá. Tem uns camaradas que ainda pensam assim, né? Veste aí do jeito que vestia Abraão, queria ter nascido lá. Eu não queria ter nascido lá, eu gosto de andar de carro, gosto de andar de moto, bicicleta, não gosto de andar de a pé, né? Então não ia dar certo, montar em camelo e ficar, não. Deus colocou você no tempo certo, no propósito certo, na época certa. Então Deus tem um plano com você. E Deus quer estabelecer, Deus quer avivar isso no teu coração. Porque muitas vezes a gente fica frustrado com algumas coisas. E isso machuca o coração. E a gente fala, não, eu vou largar, eu vou deixar. Não, queridos, não é isso. Alinhe-se os propósitos. E a glória de Deus vai vir sobre a tua vida. Jesus está falando para eles, olha, se tiverdes fé e não duvidardes, vocês vão fazer o que foi feito à figueira. E muito mais, fala para os montes, eles vão ter que obedecer. Alinhe os propósitos. E viva o poder de Deus na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Fecha os olhos, quero orar por você. Eu vou fazer uma oração aqui hoje assim, que o Espírito Santo despertar propósito no teu coração. Despertar propósitos aí, sabe, alinhar você. É como se ele pegasse você pela mão assim, ó, pegar você assim e falar assim, vem para cá. Ó. E vai puxar você. Vem. Você vai ficar, não, vem. Eu vou pedir para ele fazer isso com você hoje. Arrastar você para o plano e para o projeto dele. Porque além de você querer isso, mais interessado em querer isso é ele. É Deus. Ele tem interesse em trazer você para o propósito dele. Porque quando você está no propósito dele, ele fica tranquilo com você. Ele fica tranquilo com você e pode abençoar a tua vida tremendamente. Pai, em nome de Jesus, diante dessa palavra, meu Pai, eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor ministre no coração de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está aqui nesse local nessa manhã, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um plano, eu sei que o Senhor tem um projeto, um plano com cada um, Senhor. E a grande questão é, será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça? Será que eu estou vivendo de acordo com a vontade que o Senhor quer que eu viva? Será que eu estou fazendo as coisas que o Senhor quer que eu faça? Esse é o nosso desafio de vida, Senhor. E nessa manhã eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor vá ao encontro de cada vida aqui agora, Senhor, ajustando, Senhor, essas coisas. Senhor, nós não queremos ser figueira seca, Senhor. Não queremos ser figueira à beira do caminho, Senhor. Não queremos ser figueira cheia de folhas. Nós queremos andar no plano, no projeto que o Senhor tem conosco, com cada um de nós, Senhor. Por isso eu te peço, Espírito Santo, fala ao coração de cada irmão, cada irmã, Senhor. Vai abrindo. Se tem alguém andando, fazendo algo que não está de acordo, que não está dentro do projeto do Senhor, Senhor,
Senhor, alinha essa vida agora, puxa ela para o teu caminho, puxa ela, Senhor, para dentro do teu projeto, para que ela possa entender, compreender e começar a viver os projetos do Senhor através da vida dela, porque assim sendo, Senhor, nós vamos começar a viver, Senhor, um tempo gostoso, um tempo prazeroso, louvar, adorar, ouvir a tua palavra, não vai ser mais peso, Senhor, vir à igreja, cultuar o teu nome, não vai ser mais peso, não vai ser mais difícil, não vai ser mais complicado, as nossas vidas vão começar a ter uma vida de prazer, de alegria, uma vida gostosa na presença do Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor mova com a tua igreja nessa manhã e alinha nossas vidas com os teus planos, alinha nossas vidas com os teus projetos. Nós decidimos, Senhor, abrir mão da nossa para viver a tua vontade, abrir mão do nosso querer para viver o teu querer, aquilo que o Senhor planejou para a minha vida como pessoa, como marido, como esposa, como filhos, como ministério, como igreja, como povo de Deus, como nação do Senhor na terra, nesta terra, Pai. Ó Deus amado, em nome de Jesus, eu oro, abençoa o teu povo e que esta manhã seja uma manhã de alinhamento, de propósito, alinhamento de projetos, alinhamento de sonhos, alinhamento, Senhor, de ambições, alinhamento, Senhor, da presença, da glória e da unção do Senhor na vida de cada um de nós. Assim eu oro, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, no nome de Jesus. Amém e amém.